Vamos abrir as nossas Bíblias? Estou aqui com a minha Bíblia e eu creio que Deus fala quando a gente se propõe a ler a Bíblia em espírito e em verdade. Então, se você tem uma Bíblia aí próximo, eu convido você a ler comigo. No Evangelho de João, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1, abra sua Bíblia comigo, João, capítulo de número 1, vamos ler a partir do versículo de número 15. João, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz um pouco sobre a vida de João Batista. E eu quero ler para vocês. O texto diz, João, capítulo 1, versículo de número 15, assim. Deixa eu acertar aqui, que eu não estou acostumado a pregar sentado na Bethesda. Então, deixa eu colocar aqui na luz. Capítulo 1, versículo de número 15, diz assim. João dá testemunho dele, e ele exclama, este é aquele de quem falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João. Estamos falando aqui de João Batista. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem era ele. E ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. O Brasil enfrenta uma das mais graves, uma das suas piores crises. Eu diria que não é uma das, é a pior crise da história do Brasil. Os dias se tornaram longos. Embora nós estejamos agora no hemisfério norte, no período do outono. Mas os dias estão longos. A gente acorda de manhã, já esperando que o dia seja mais longo. Porque as perspectivas de notícias no final do dia são sempre as piores, são sempre terríveis. Quando chega 6 horas, 7 horas, quando chegam os relatórios, das últimas 24 horas nós ficamos estarrecidos. Todos os dias quebramos um novo recorde. Recorde de mortes. Recorde de internação em hospitais. Todos os dias, nós não sabemos se vamos conseguir pegar o fio da meada no dia seguinte. Como nós vamos aguentar tantos desmandos nesse Brasil afora? Parece que nós continuamos a cavar o fundo do poço, onde, nas palavras do salmista,
há um tremedal de lama. Por um lado, nós vivemos uma falência do sistema. Ninguém mais acredita no Estado. Porque o Estado, que deveria ser o promotor da justiça, da saúde, é agora quem solta notícias falsas, fake news. Eu não vou falar especificamente do Poder Executivo, porque este é motivo de vergonha para todos nós. Nós estamos na época da normalização do palavrão, dos gestos fascistas, da normalização da tosqueira, da falta de educação, do rompimento daquilo que nós conhecemos como a liturgia do cargo. O que é a liturgia do cargo? São as responsabilidades daquele que exerce qualquer papel que ele deve exercer. Eu estava doente no hospital. Imagine se o médico entra no meu quarto, no meu apartamento, onde eu estava hospitalizado, de bermuda, puxando uma chinela de dedo, com a camiseta cavada. Se a liturgia do cargo não cabe a um médico entrar na sala de um paciente seu nesses trajes, pode até caber ele ir para a praia assim. Tem nada de errado ir para a praia com uma chinela de dedo, com uma bermuda, mas não cabe a um médico dentro de um hospital. Não cabe a um presidente da República ser mal educado. Falar palavrão. Está escrito na Bíblia que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra chula, tosca, de baixo calão. Mas eu podia falar também não só do executivo, mas do legislativo. Dizem que o legislativo, isso no nível federal, se tornou um balcão de troca de favores e de negócios. No judiciário nós somos atropelados. Um juiz diz uma coisa, um ministro diz outra, um ministro desfaz o que o juiz fez, e o juiz desfaz o que o outro fez, e o desembargador desfaz o que o outro fez, e é uma confusão. Como sair dessa crise? Está todo mundo se perguntando. O que vai acontecer quando nós saímos da esfera do público, do Estado, com E maiúsculo, né? Dos deveres, das funções do Estado, e vamos para outras instâncias, na que nos toca mais de perto, para a instância religiosa. O que eu tenho recebido de notícias falsas, de vídeos grotescos, de obscurantismo e negacionismo vindo dos pastores, de líderes religiosos que numa época como essa eram para dizer e dar uma palavra de ordem sobre os rumos que nós deveríamos tomar. E o que é que muitos pastores estão fazendo nesse país? Exigindo
em nome de uma liberdade que ninguém sabe definir que liberdade é essa, que as igrejas estejam abertas. Como assim? Que liberdade é essa? Que liberdade os líderes religiosos querem? Não, a gente quer a liberdade de manter os nossos templos abertos. Ora, o apóstolo São Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mesmo que haja uma lei permitindo os pastores de abrirem suas igrejas, nós deveríamos dar o exemplo, sermos testemunhas e não ficar espalhando videozinho em WhatsApp, disparando videozinho em WhatsApp, dizendo que estão nos perseguindo e que existe uma conspiração comunista contra as igrejas. Isso é mentira, isso é falso. Isso não existe. Os teatros estão fechados. As arquibancadas dos estádios de futebol estão fechados. Os cinemas estão fechados. Os bares estão fechados. Os restaurantes estão fechados. Por quê? Porque o governador está querendo destruir com a economia do seu próprio estado. Ele não é louco. Que o prefeito está enganado por uma conspiração comunista e por isso está querendo destruir com a sua própria cidade. Ele não é louco. Isso é responsabilidade humana que todos devemos ter. Pessoas que até pouco tempo tínhamos como pessoas equilibradas, com posições lúcidas. Agora, quando sabemos quem eles verdadeiramente são, porque mostram a cara nas redes sociais, ficamos escandalizados. Pastores, ouçam o que estou a lhes dizer. Esta é a hora de darmos testemunho. Esta é a hora de nós sermos verdadeiramente pastores neste país. Porque nós estamos não só à beira de um colapso, nós estamos no meio do colapso. Tempos difíceis, uma hora perversa. Essa semana eu perdi um grande amigo meu, da Jerusa, da nossa família. Lá de Fortaleza, o Enoque Rodrigues. Por muito tempo foi tesoureiro da Igreja Bethesda. Era para mim como um irmão mais velho. Homem íntegro, verdadeiro, cristão a vida inteira. Amou e serviu o seu Deus a vida inteira. Foi internado com Covid. O quadro piorou, os rins pararam. Entrou numa máquina de hemodiálise. E esta semana morreu. Nos tempos difíceis, nós temos em Israel esse tempo difícil. Havia um grande declínio moral, religioso, político em Israel. Vejam bem, Israel sempre teve bons líderes. Nas épocas mais cruciais, aparecia liderança. Quando Israel se rebelou contra o Egito, nós temos a liderança forte de Moisés. Quando Israel precisou entrar na terra prometida, nós temos a liderança forte
de Josué, quando houve o período da anarquia política, no chamado livro de Juízes, nós temos lideranças regionais fortes, de Gideão, de Jefté, de Débora. No tempo mais tardio, depois do cativeiro da Babilônia, nós temos vozes proféticas muito fortes. Isaías, Ezequiel, Amós, Daniel, Joel. Mas parece-me que no período mais crucial, que os biblistas e os estudiosos da Bíblia chamam de período interbíblico, entre o Antigo e o Novo, houve um tempo nesse período interbíblico de 400 anos, com total ausência de lideranças fortes. Gente que não deixou o nome marcado na história. Foi um período terrível para Israel, porque não havia um líder que congregasse, ajudasse e mostrasse a Israel o caminho que devia ir. E aí Israel parece que desce no poço ainda mais. A casa sacerdotal está corrompida. Em vez de ter um sumo sacerdote, como era o hábito, havia 2 sumos sacerdotes. Aí para vocês verem a anarquia, o caos. 2, Anás e Caifás, que eram, na verdade, ladrões. E transformaram a casa de Deus num covil de ladrões e salteadores, vendilhões do templo. Esses homens eram tão maus que quando Jesus, só para vocês terem uma ideia, esses homens eram tão maus que quando Jesus se mostrou uma ameaça para eles, e isso sempre me chama muita atenção, sacerdotes, pastores, rabinos, que deveriam ser pessoas de bem, porque todo rabino é uma pessoa de bem, todo pastor é uma pessoa de bem, todo padre é uma pessoa de bem, pelo menos em tese. Pois estes aqui especificamente estavam conspirando para matar Jesus. Vocês conseguem imaginar a cena? Uma reunião num gabinete pastoral e pastores reunidos ao redor da mesa para matar uma pessoa? Pois neste tempo levantou-se o maior personagem bíblico depois de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Ele nasceu numa casa sacerdotal, seus pais se chamavam Zacarias e Elizabeth, numa tradução, e noutra tradução, Isabel. E as características do nascimento de João Batista são muito peculiares, muito parecidas com as características do nascimento dos grandes heróis. O seu nascimento é anunciado por um anjo, o seu nome é dado por um anjo, ele nasce numa família sacerdotal. Ele era, então, por direito, porque os sacerdotes eram numa linhagem hereditária,
Por direito, ele seria um sacerdote, mas parece que esse personagem chamado João, que depois vai ganhar a alcunha, vai ganhar o apelido, vai ganhar o sobrenome de Batista, olha para tudo aquilo que está ao seu redor, olha para o caos, olha para toda a bagunça que a sua nação, o seu povo, a sua religião estão metidos. E esse João Batista diz, só tem uma solução para isso tudo. É eu repetir o exemplo do profeta Isaías e me afastar disso tudo. Sair disso tudo. Dizer a mim mesmo, eu não tenho parte com isso tudo. E transmitir à nação, ao povo, que a voz de Deus clama, não de dentro do templo, que a voz de Deus não é ouvida pela boca daqueles que estão bem alinhados, com a roupa corretamente abotoada. Não. Ele vem daqueles que estão falando de fora do sistema. Daqueles que estão pregando de fora das instituições. Eu vou ser a boca do Deus que clama do deserto. Ele já tinha dito, no versículo de número 15, que ele não era o Cristo. Ele não tinha pretensão de ser o Cristo. Aliás, ele não tinha pretensão de ser o Cristo porque ele replicava e reproduzia a mensagem do Antigo Testamento, da lei. Mas ele sabia que vinha um outro que ia pregar graça sobre graça. E humildemente, João Batista quis ser a ponte, quis ser a travessia entre dois mundos. O mundo da lei, ele ficaria no meio, e o mundo da graça, que seria inaugurado por Jesus, que seria trazido a homens e mulheres por Jesus de Nazaré. Mas para isso, ele precisava sair de tudo isso e ir para o deserto. Porque, na verdade, não era nenhuma expressão dele próprio. Essa expressão era de Isaías. Eu sou a voz daquele que clama do deserto. Eu sou a voz do Deus que clama do deserto. E isso é muito significativo para nós, que estamos vendo a voz de Deus sendo clamada de espaços que não tem nada a ver com Deus. Ele está no deserto, amigo. No Brasil de hoje, Deus está no deserto. Ele está no deserto porque os cristãos o abandonaram e estão prostrados diante de um ídolo. Deus foi empurrado para o deserto por cristãos que abandonaram o Deus da graça e se amarraram às lógicas e às percepções do Deus que era visto no Antigo Testamento. Deus está no deserto dizendo às pessoas:
Esse vírus não fui eu que mandei, não é castigo meu. Porque a lógica do Deus que manda castigo e espalha maldição está no Antigo Testamento. No Novo, a lógica está na boca de Tiago, irmão de Jesus, que disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. A vontade de Deus na boca do apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Por que eu vou repetir a lógica do castigo e da maldição, se eu tenho ao alcance das minhas mãos, basta eu abrir a Bíblia, a promessa de que Ele é o Deus que faz vir as suas bênçãos em forma de chuva e de sol, tanto sobre bons como sobre pessoas que não são sequer cristãs, justas, religiosas, seja lá o desígnio que você queira dar. Ele é a voz daquele que clama no deserto. E eu diria que João Batista é para nós agora um convite a nós todos irmos para o deserto. Irmos por deserto é sairmos da justificação da morte. Essa semana eu fiz uma live, coloquei no meu Instagram, uma live em que eu denuncio essa normalização da morte, que é uma teologia do senso comum, não de quem está no deserto. Sabe qual é a teologia da morte? Morrer é bom. Morrer significa que você vai para o céu. Não chore que o seu filho ou a sua filha morreram ou morreu. Não chore porque o seu pai morreu. Não chore porque a sua mãe morreu prematuramente. Porque morrer é bom. Isso não é teologia do Evangelho. Porque a morte sempre foi uma inimiga, e Paulo denuncia isso na carta que escreveu aos Coríntios. A morte é um inimigo a ser vencido, e um dia nós vamos olhar a morte na cara dela e dizer: onde estava o teu aguilhão, ó morte? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Porque a morte e a sepultura foram tragadas pela vitória da ressurreição. A morte é um inimigo. Jesus, quando viu o filho da viúva de Naim sendo enterrado, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher que ia enterrar o seu único filho. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. E na sua própria morte, ele clamou na cruz, diante da angústia de morrer: Deus meu, por que me abandonaste? A morte é um inimigo a ser vencido. Não vamos normalizar a teologia da morte. Vamos chorar com os que choram, nos revoltar com a morte desnecessária. Estão errados neocalvinistas que estão dizendo que toda morte é necessária e que Deus está querendo sim que cada uma das pessoas que morresse. Isso é uma apostasia do amor de Deus. Não. Deus não quer que a morte que aconteceu pela incompetência, pela desorganização. Deus não quer que a morte que aconteceu pela falta de insumos para anestesiar o doente, a morte que aconteceu por falta de leito, a morte que aconteceu por falta de oxigênio, é da vontade dele.
Senão não seria crime, senão não seria um assassinato. Vamos para o deserto. E do deserto, vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Ah, Ricardo, mas você não está preocupado que os crentes de agora em diante vão te chamar de esquerdopata? Não. Meu couro é grosso, ainda não tomei a vacina, ainda não tenho couro de jacaré. Mas o meu couro é grosso, porque eu sou filho de preso político. Eu era adolescente quando eu vi o jipe da aeronáutica parar na porta da minha casa e os vizinhos virem para a porta olhar. Pode chamar de esquerdopata o tanto que você quiser. Porque o meu compromisso não é com política, meu compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo. E o que eu venho pregando desde 1977, o ano que me casei e fui consagrado a pastor, não tenho arredado o pé a 1 milímetro da integridade e da coerência da minha mensagem. E não é agora que vou ficar assustadinho, com medo de meia dúzia de minions da internet querendo me acossar e me patrulhar, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Chegou o dia, queridos, da igreja ser uma voz que protesta contra a morte, que chora, que lamenta, mas que transforma o seu choro e o seu lamento em esperança. Em esperança, porque já dizia Santo Agostinho que a esperança tem 2 filhas: a indignação e a coragem. A indignação para dizer que o que está acontecendo não é certo. E a coragem para querer transformar, mudar o que está aí. Ah, como eu choro. Os mortos do meu país. Quase 4.000 pessoas morrendo todos os dias. E a voz que clama no deserto diz: Deus está chamando você para ter essas 2 filhas, a indignação e a coragem. Indignação para dizer não, e basta, chega, e coragem para dizer: eu serei a força transformadora disso tudo. Que Deus abençoe você. Querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nosso país sangra, o nosso país está sofrendo. Do Acre à Paraíba, do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul ao Ceará. O país está sofrendo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que participam não apenas do momento grave, com indignação, mas que a nossa indignação se transforme em compaixão, em atos de solidariedade, em protesto, em grito, em raiva. Que a nossa raiva seja movida pelo Teu Espírito Santo. Assim como Tu, Senhor, choraste os mortos em Israel, nós queremos ter a Tua dor e o Teu sofrimento. Mas também queremos ter
a voluntariedade de transformar a nossa geração. Pois eu te peço em um nome para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com você, com a sua família, com o Brasil enlutado, com todos nós, hoje e sempre. Amém.